Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando o estudo bíblico da parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 28 de novembro a 4 de dezembro. E vamos ver como é que fica essa demonstração. Então vamos para o nosso vídeo. Vamos agora passar para o estudo. O estudo está na Seja Feliz para Sempre, né? Na lição 8. Os pontos que nós vamos fazer é Aprenda Mais e o ponto 4. E após, vamos fazer a análise da lição 6. Então o estudo fica assim. Sara inicia. Muito bem, vamos passar agora para o Aprenda Mais. Ler para mim. Então o estudante faz a leitura e depois você diz: vamos ver como podemos ser amigos de Jeová. Ponto 4. Abraão era amigo de Jeová. Lê o início, por favor. Então Esther, que é um morador, faz a leitura. Então depois você diz assim: antes de fazermos as perguntas, vamos ler o texto de Gênesis 12, 1 ao 4. Então você ou o morador faz a leitura. Logo após você diz assim: a primeira pergunta: o que Jeová pediu para Abraão fazer? Esther diz assim: Jeová pediu para que ele deixasse a sua terra e fosse para outro lugar que ele mostraria. Sara diz: você acha que era uma decisão fácil? Esther diz: imagino que não, pois sair do conforto da casa e ir para um lugar desconhecido não é fácil para ninguém. Sara diz: então ele precisou ter o quê? Esther diz: ele precisou ter muita fé. Sara continua: muito bem. A segunda pergunta: o que Jeová prometeu para Abraão? Então Esther diz: Jeová prometeu que ia fazer dele uma grande nação e iria abençoá-lo. Então Sara continua: excelente. A última pergunta: o que Abraão fez? Esther diz: Abraão foi assim como Jeová havia mandado. Sara continua: isso mesmo. Jeová pediu para ele deixar seu conforto, prometeu abençoá-lo e ele foi, cumprindo a ordem de Jeová. Isso nos ensina uma lição valiosa. Precisamos também estar disposto a deixar de lado o nosso conforto e cumprir com as ordens de Jeová. Se colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, também seremos abençoados. Então aqui você finaliza o seu estudo. Então a lição 6, ela diz assim, explique por que você leu o texto. Então, o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então, nos dois pontos finais diz assim, destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem e explique de modo simples. Perceberam que no final, Sara, ela repete alguns pontos do texto? Ela diz assim, Jeová pediu para ele deixar o conforto, prometeu que iria abençoá-lo e cumpriu com a ordem de Jeová. Então, essas três frases, ela está relembrando aquilo que foi lido no texto. Então, além dela destacar o ponto principal, ela quer que a pessoa se lembre daquilo e ela explica de uma maneira simples aquilo que foi lido no texto. Então, por ela repetir a ideia do texto usando as suas próprias palavras, ela conseguiu atingir muito bem o seu ponto. Mas notem, quando for explicar o texto usando suas próprias palavras, não fuja daquilo que a palavra de Deus já ensina e que as publicações também já ensinam, tá bom? Se fizer assim, pode ter certeza também que você sairá muito bem na sua demonstração.